E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. Então, boa noite aí quem tá chegando, Rodolfo, João Pedro, Luciana, conta para mim aí de onde vocês são. Olha, o Dr. Manuel Biscaldi, grande Dr. Manuel Biscaldi. Espero que o senhor esteja bem. Saudações e obrigado por estar aqui na live. Luciene, nossa convidada já chegou também. Daqui a pouco ela manda solicitação aqui para participar. João Pedro, olha, do Espírito Santo, hein? Do Espírito Santo, muito calor aí no Espírito Santo, João Pedro. Eu tô aqui em Itu, no interior de São Paulo. Isso daqui tá parecendo a sucursal do inferno, de tão quente que tá aqui. Aqui tá muito quente. Hoje fez 34 graus. Acredito que eu esteja empatando com Cuiabá aqui na temperatura, porque Cuiabá é bastante quente, né, Luciene? Maria Fabiana, Leonardo, boa noite. Ninguém aguenta esse calor, né? Eu tô aqui com camisa e gravata, mas o ar-condicionado tá ligado para dar uma ajuda. E mesmo assim demora para gelar. Ah, a Luciene falou para mim que a temperatura daqui tá em paridade com a de Cuiabá. 34 graus. Só que lá é essa temperatura sempre, né, Luciene? Não é só no verão. Ah, o João Pedro já tá mais light lá em Espírito Santo. No Espírito Santo tá, o calor deu uma trégua. Espero que dê uma trégua aqui pra gente também. Boa noite, Diogo. Boa noite, Nil7. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Só um minutinho. A Maria Fabiana, ela tá em Cabreúva, tá aqui do lado, minha vizinha. Então você sabe como tá quente aqui, né? Nossa convidada já chegou. Olá, Lu. Oi, Boa tudo bem, noite. Rô? Boa noite. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Também tô te ouvindo. Então tá bom. Tá caindo temporal aqui agora. Ah, você então é uma privilegiada, porque eu estava aqui justamente falando com o pessoal sobre o calor, que aqui em Itu tá demais, tá 34 Não, graus. olha, aqui hoje, eu juro pra você, tá difícil até de pensar, dá até uma letargia de tão quente que tá aqui na capital, né? Quem não sabe, eu tô na capital de São Paulo. O Rogério tá em Itu, né, Rô? Que Isso. é quente por si só, mas hoje aqui realmente a gente está passando dias assim de calor intenso. Acho que alguém falou que estava no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, é isso? Não, Que tá isso, Cuiabá. Cuiabá, né? Nossa, eu fui uma vez, né? Eu pensei em Mato Grosso, fui uma vez próxima ali fazer audiência em Andradina no inverno. E eu juro para você, eu pensei que aquele dia eu fosse falecer, né? Não me dou muito bem com calor, não é muito bem a minha praia, respeito de quem gosta, mas a situação hoje aqui de São Paulo realmente está assim de calamidade, né? É bom para, eu acho que o calor é bom para praia, né? Para Sim, piscina, com né, doutor certeza. Rogério? É, dar um Só, tibum. só que você não sabe. Eu tentei dar um tibum ontem, não consegui. Tentei dar um tibum hoje, também não consegui. E agora mesmo, Trabalhar, amor. e agora mesmo para ajudar ainda tem, acho que queimada em algum lugar. Então pensa que você não pode nem deixar o vidro aberto porque senão fica cheirando fumaça. Não dá para Não, respirar. é desesperador, né? Então, aqui no meio dessa letargia, os doutores que estão online, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Bueno, sou advogada, sou militante na área da família e sucessões já agora, né? 21 anos. Temos Nossa, aí uma bagagem, né, para dividir, para compartilhar. eu tô E começando participem agora. da live. Ah, tá bom. Eu tô começando agora. Eu tirei minha OAB há uns 5 anos só. Eu também, mas assim, né? O advogado ele nunca para de estudar, né? A gente não tem essa possibilidade, até porque a gente não tem aqui uma súmula vinculante, uma jurisprudência realmente, né, unificada. Então, cabe a nós aqui, advogados, no dia a dia, trabalhar muito, estudar muito,
para aplicar, né, aí o direito. Então, os advogados que estão online, a gente vai entrar num tema, né, escolhido pelo Dr. Rogério, que é um grande estudioso, e a gente vai debater um pouquinho sobre a mancomunhão, né? Isso. Vamos trazer aqui. Vocês participem da live, traz também aí caso de vocês, que vocês já, né, já vivenciaram aí nessa militância nossa diária, para a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento, né? Uma das coisas que eu mais gosto aqui no Vida de Advogado e também no Vida de Advogado lá no Facebook, né? Posso falar assim? No Facebook? Pode. Onde acho que começou ali, né, doutor Rogério? Na verdade, começou lá no Facebook. No Facebook, né? No Facebook. A gente tinha marcado essa live uns tempo atrás, peço desculpa, né? Tô com a mamãe e com o papai bem doente, falando para eles que agora só pode rezar assim, não pode fazer mais assim, porque tá difícil o negócio. Mas a gente sempre, né? Eu vejo lá, sumi um pouco das redes, essas férias passei realmente intensamente cuidando deles, mas essa troca que a gente pode ter, que a gente já pode ter lá, né? Sobre os casos, eu vejo muitas vezes lá, é muito benéfico isso, eu estava lendo esses dias, entrei no Facebook e já tinha lá discussão de casos, ajudando um outro, porque eu acho que o advogado ele precisa entender que nós precisamos colaborar um com os outros para poder crescer, porque eu acho que ainda assim, vou debater sempre nesse ponto, eu acho que a gente, em vez de somar, acaba, né, dissipando. Exatamente. Ou uma concorrência que é tão... Olha, tão... E você, vou te chamar de você porque você é minha amiga, você está na capital ainda, aqui no interior ainda é pior ainda, viu? Essa questão Imagino. Ô, Luciene, daqui a pouco destrava. A Luciene falou que travou, mas aqui tá tudo normal. Daqui a pouco destrava aí. Mas nem expliquei para o pessoal o porquê que eu escolhi esse tema, né? Por que Vai lá. eu joguei esse tema no seu colo? É porque eu tive um inventário para fazer e neste inventário acabou existindo essa questão da mancomunhão. E eu te confesso que eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. E então eu fui estudar, fui me aprofundar, fui ver o que significava. E daí eu falei, olha só, é um tema novo, não é muito falado, então vou chamar aqui uma amiga que faz só direito de família para a gente comentar um pouco desse tema, né? E daí depois eu vou falar um pouquinho também desse caso. Isso, vamos fazer estudo de caso. É uma live, é uma consulta jurídica, é tudo junto e misturado. E vocês participem também, tragam casos aqui, porque é isso, né? Enriquecer o nosso cotidiano como advogado, ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo, a gente sempre está fazendo estudos, né, dos casos, então quem tiver, participe. Eu estava falando ontem, eu acho que eu não sei que tema que eu trouxe ontem, outro de ontem, no meu Instagram. Falando nisso, Lu, só para não perder o foco, já fala para o pessoal que você faz também vídeos e você faz lives, o dia que você faz, sobre o que você fala, para o pessoal te conhecer também. Eu estou insistentemente aqui na rede, né, por conta e risco do meu amigo aqui, né, que me trouxe, e venho dividindo. Gostei muito dessa situação da gente dividir um pouco do que a gente sabe e entender um pouco a dor, né? O pessoal fala muito de dor, mas eu falo entender um pouco da nossa sociedade, porque a gente tem que ser hoje muito sincero, limpo, amplo, de que a sociedade não tem conhecimento legal, né? Então, simplesmente vai lá, se casa, a gente não tem uma responsabilidade ali jurídica, né? A gente fala afetiva, mas jurídica, e as consequências legais. Pensa, a gente colocou aqui mancomunhão, né? A pessoa lê e fala, o que é isso, né? O que é condomínio, né? Como eu estava dizendo ontem, eu trouxe um tema que aí outros advogados começaram a debater, porque essa dor para no nosso escritório. Às vezes é uma situação, a falta do planejamento matrimonial, sucessório, né? O conhecimento, o entendimento
simples da lei traz o quê? Traz muitos conflitos nas questões familiares, né? Tanto antes delas iniciarem como depois, né? Então eu venho dividindo aqui na minha página, acho que como é a minha página? É Luciana Miranda Oliveira Bueno? Não sei, estou falando, eu acho que é isso. É que nós, advogados, é muita informação que a gente processa e às vezes a gente acaba esquecendo alguma. Não tenho. E eu faço lives de perguntas e respostas, foi a maneira que as pessoas escolheram, né, para a gente poder estar debatendo. Eu falo que é o Momento Café, é onde a gente traz as perguntas mais corriqueiras das pessoas, né, da nossa sociedade, dentro do direito de família e sucessões, e a gente acaba debatendo. Então, é toda sexta-feira, nosso Momento Café. Maravilhoso. E já, você quer começar explicando para o pessoal o que é a partilha de bens e quando que eu tenho que fazer uma partilha de bens? E enquanto ela vai falando, pessoal, eu vou pedir para vocês irem clicando aí no coraçãozinho e mandando aviãozinho aí, que é esse triângulo, para que as pessoas venham assistir a live também e para que a live fique salva no IGTV. Então, dispara o coraçãozinho aí para ajudar a gente. É muita coisa para lembrar, né, Amandita? A Mandita é fã, ela acompanha todas as lives ao vivo. É muito bom. E quando ela não consegue assistir ao vivo, ela assiste depois no IGTV, me chama no privado para comentar e faz perguntas. Que legal, que legal. É muito bom essa rede de conexão nossa, que só faz engrandecer a nossa classe, né, para que todo mundo trabalhe, para que todo mundo tenha segurança, para que a gente possa realmente ser uma rede de compartilhar, né, o conhecimento que a gente tem, que nunca é total, com outras pessoas, tá? E aí, quem depois também, né, a minha sugestão, quem tiver algum tema sobre uma comunhão que possa fugir um pouco aqui, quiser partilhar, pede para participar da live, né? Olha, eu já inventando. Eu sou assim, gente, a minha cabeça não para. Você que manda. E aí, para a gente debater mais sobre essa situação. Então, o que é, né? Eu sempre brinco, assim, as pessoas vão lá, marcam o casamento, se preocupam com o casamento, o vestido, a festa, o salão, né? Quem vai ser o padrinho. E aí vai lá e já começa, né? Muitas vezes compram bem, né? Já compram bem, sem especificar muito bem qual que é a intenção desse bem, quem deu a entrada, quem está pagando, sabe? E aí o que acontece? Existe uma responsabilidade social com o casamento, né? Ou o início, né? Como a gente fala, da união estável também. Hoje, com essa confusão e sem a gente conseguir distinguir muito bem o que é a união estável, o que é o namoro, né? Que o que vai caracterizar é o intuito de constituir uma família. Então, assim, a gente tem uma confusão dentro do direito sobre o que seria. É tão interessante que as pessoas, quando eu falo de planejamento matrimonial, elas não se atentam que elas têm, né, fora as exceções legais, que ela tem o direito de escolher e eleger qual o regime de casamento que você vai ali estar dentro daquela sociedade conjugal estabelecendo. E a pessoa fala, sério? Por quê? Porque ele vai no cartório e o cartório chega lá e fala assim, bom, o regime é da comunhão parcial de bens, né? E ele nem sabe o que é o regime da comunhão parcial de bens. Não faz a menor única ideia. coisa que ele sabe é que ele vai para lua de mel, né? Então, assim, a gente não tem essa responsabilidade, né, de pensar como a gente está fazendo tudo isso e quais são as consequências legais, né? O que eu posso fazer de separar. Ontem mesmo foi muito interessante, atendi um amigo nosso, assim, sabe? Um engenheiro amigo nosso, você conhece ele também, e ele casou no regime da separação de bens. E ocorre que eu fui falar para ele tem, né, um patrimônio, e eu falei assim, então, mas o problema aqui está sendo que a sua esposa, ela é sua herdeira, o cônjuge é herdeiro. E ele ficou debatendo comigo, que ele conhece há muitos anos. Você entende como é uma questão muito complexa? Eu falei, não, ela é sua herdeira. Não, mas quando eu fiz a separação total de bens, né, o regime, quando eu elegi, nada se comunica. Eu falei, sim, nada se comunica no casamento, porque o casamento
Ele está, né, o casamento, a união estável, a sociedade conjugal, ela está vinculada ao regime de bens, né? Então, cessa o regime de bens com o quê? Com a morte, com a separação, né? E aí a gente começa a tratar sobre partilha desses bens, né? Então ele não conseguia entender que ela é herdeira. E deu trabalho, viu? Eu imagino. Você cansa a garganta, porque você exaustivamente fica explicando uma coisa E pra era quem te colega. conhece. Era É colega. colega. Não, colega mais de amizade ou colega de De profissão? amizade. Não de profissão, porque ele é tá. engenheiro. Mas, porém, eu trabalho com ele há muitos anos. Ou seja, né? Então, é uma assim, pessoa ele que... me questionou. Não é uma pessoa que a gente fala assim, mas a pessoa mais humilde, não tem conhecimento legal, e não foi isso. Ele simplesmente não conseguia entender. Então, a gente tem um código que ele é vigente desde 2002, e as pessoas ainda não entenderam que o cônjuge é herdeiro, entendeu? Uhum. E que a gente trata sobre o regime de bens, ele está vinculado à sociedade conjugal. Então, assim, Rô, eu vivo assim, insistentemente lá naquela página, falando sobre isso, voltando nesse ponto, porque quando eu vejo alguém que tem um conhecimento legal e ele acaba duvidando até do que a gente está falando, você imagina a pessoa comum, né? Então, as consequências da partilha, ela nasce antes da gente falar sobre a dissolução, seja pelo divórcio, pela dissolução conjugal, né, no caso da união estável, seja na sucessão, no caso do evento morte. Sim. Né? Então, a gente precisa sempre estar trazendo. Esse tema é muito legal, porque muita gente perguntou, mancomunhão, o que é isso? A minha mãe perguntou, o que é isso? Né? Eu não sabia então, nem escrever essa palavra. Eu escrevi errado. Eu escrevi má comunhão. Daí depois eu já vi. Eu já vi em várias festas isso, tá? E tá tudo bem, é sobre isso, né? Então, o que é a má comunhão? Ela vem do direito alemão, né? E ela quer dizer o quê? Mãos em conjunto, mãos juntas. Então, ela fala sobre o regime de bens, sem segredo. Então, o que acontece? Há uma confusão entre condomínio, né? O que é o condomínio? Condomínio, eu tenho bem já em cotas, em frações. Eu já sei que o Rogério tem 50% da casa, mas está no papel, para assim falar. E na mancomunhão, o que acontece? Cessou o casamento, né? A gente tem a mancomunhão ali vigendo. Até quando? Até a partilha dos bens. Então, esse bem, ele é indivisível. A gente não consegue dizer que o Rogério e o esposo dele, cada um tem 50%, porque não foi determinado isso ainda. Então, eles têm o quê? A totalidade da titularidade, da propriedade dos bens. Mas, assim, explicando de uma maneira mais que possa não soar tão triste como essa palavra, seria isso. Então, a má comunhão nada mais do que a caracterização do patrimônio, do conjunto do casal, até a partilha dos bens. Porque aí, a partir da partilha, a gente tem o quê? A gente sabe qual é o quinhão de cada um, vai estar especificado no registro de imóveis, né? Sim. E aí a gente começa a falar do quê? Do condomínio. Porém, até dentro do direito, isso traz uma confusão. Por quê? Porque muitas das regras do condomínio são usadas na mancomunhão. Por quê? Porque se a gente está falando que a separação de fato põe fim, né, ao casamento, põe fim ao regime de bens, o que acontece? Eu preciso aplicar alguma ordem, porque o que muito acontece vamos supor que seja um bem só, vamos falar de uma forma simples, e um fica com o bem, né, fica morando lá, e o outro sai. E tem outras casas de aluguéis, né? Que acontece isso muito no Brasil, né? Eu vou te dar um exemplo. A hora que você quiser, eu vou jogar o exemplo e você vai falar. Eu só vou acabar de explicar e você começa a tocar, porque eu tô curiosa. E aí acontece isso no Brasil, gente. O Brasil tem uma complexidade de reconhecimento. O Brasil é tão burocrático, né? Sobre o registro dos bens, o registro, a formalidade, a instrumentalização, né, da propriedade no Brasil, e
E aí o pessoal chega até a nós com tudo feito de qualquer jeito. Essa é a verdade. Então, o que acontece? Às vezes tem aquela casa principal e tem várias casinhas. Ele foi embora, né? Tô dando um exemplo. Foi embora, foi morar com a nova mulher e a mulher ficou lá com os filhos. E tem as rendas, né? Dos aluguéis, vamos supor assim, para ficar muito mais visível, atrás. Então, o que acontece? Há uma divergência, havia, né? Uma divergência jurisprudencial de como seria. Por quê? Porque como tem a má comunhão, não tem a divisão. Muitos advogados ainda questionam o quê? Que a gente não pode falar de partilha e não pode falar de aluguel, certo? É essa a questão. A mesma coisa na herança, acontece muito isso, né? Então, o que a lei que precisa correr atrás da sociedade, essa é a verdade, da agilidade nossa, engenhosa, em como a gente vive, a gente já tem decisões que falam que aplica-se a regras do condomínio na má comunhão, ou seja, arbitrar aluguel, né, para recebimento dos frutos desses bens que estão sendo usufruídos, gozados, ou até recebendo frutos uma só pessoa dessa comunhão, quer dizer, um dos cônjuges, um dos companheiros, tá? Então seria mais ou menos isso. Então, como a gente tem essa aplicação do condomínio, né, o 1315, 1319, muitos juízes aplicam ele e eu vejo muita gente confundindo o condomínio com a má comunhão porque o juiz está aplicando. Mas você pode ver que em várias decisões o próprio tribunal vem explicando a diferença, né? Qual a diferença do condomínio e da má comunhão. Então, o condomínio, eu tenho cotas específicas, determinadas. Né? E ele vem o quê? Nesse caso, após a partilha. Então, eu sei que eu tenho 50% e que meu esposo, né, meu ex-marido tinha 50%. E aí, o que acontece? A gente sabe, tem como determinar, especificar qual o quinhão de cada um. Na má comunhão, não. Tá tudo em conjunto. E não sabe não foi de quem dividido, é de quem. E não sabe de quem é de quem. Então, há uma titularidade, ambos exercem essa propriedade, né, essa titularidade da propriedade. Porém, se a gente precisar reivindicar, entrar com uma ação de arbitramento de aluguéis, o juiz ele vai aplicar as regras do condomínio. Por quê? Porque a gente não pode, a gente vai ter um enriquecimento ilícito. Alguém vai estar recebendo mais do que o outro. Exatamente. Então, é bom que a gente... Porque aí vem a má comunhão e o pessoal fala assim, não existe isso, é só o condomínio. Eu falo, não. Condomínio, a gente tem partilha. E aí a gente tem o quê? Poder vender o bem. Se a outra parte não quiser, você vai entrar com alienação judicial, certo? E aqui não, na má comunhão é uma titularidade. O bem, ele está confuso, né? Porque ele está 100% para todo mundo, mesmo você sabendo que cada um vai lá a sua cota, né, sua fração, porém, ambos respondem pela propriedade de igual patamar. E precisa resolver isso. Precisa porque aí é o que eu falo, o juiz vai aplicar as regras do condomínio para quê? Porque ele vai falar assim, ninguém pode enriquecer a título, a proveito do outro. Então, ele vem usando a regra, né, do condomínio para aplicar na má comunhão. Tem uma pergunta Seria aqui. Isso. Tem uma pergunta aqui que fizeram, não tem muito a ver com o tema, mas eu vou fazer a pergunta, daí você responde para ela. A dona Maria José está perguntando o que acontece quando uma pessoa vende um imóvel sem ser dona dele. Dona Maria José, você sabe que é minha mãe, né? Antenadíssima. É minha mãe. Porque quando ela vem com essas perguntas... porque tá aqui numa... ela entrou, acho que pelo Insta de uma outra pessoa. Então, vamos lá. Então, eu acho que vai caber um pouquinho nisso aí, questões de família. Casa de família, Maria José. Essa pergunta tá meio tendenciosa, hein? Eu tô achando que Então, alguém aí na sua família vendeu. Vou explicar rapidinho para vocês. E eu acho que é uma coisa para você ver como o advogado não faz... como fala, que a gente fala? Santo de casa não faz milagre, né? Sou bloqueada em
em vários apps da família. Oh, Por quê? Por sério? quê? Porque a gente vem explicando legalmente como é as coisas, assim como esse meu amigo engenheiro que eu estava falando, que ele não conseguia entender que o regime de bens, ele tem vínculo com a sociedade conjugal, e ele não conseguia entender que a gente hoje tem uma regra para o casamento, no caso dele, que é casado, e no caso da herança. E esse caso que essa dona Maria José está trazendo aí é um caso muito interessante. Vou estudar com vocês, caso de família, que eu mandei ela perguntar. Vamos supor, meu avô tem uma propriedade, certo? Essa propriedade, meu avô era de 1902, né? Então, assim, uma pessoa, assim, de um conhecimento, sabe, assim, de uma inteligência absurda. E ele comprou um imóvel na cidade do interior, né? Ele é muito valorizado, é o primeiro sobrado do local, né? Você Nossa, imagina, então, é tipo o patrimônio da cidade. Isso, é a primeira casa da cidade, É só para você tombada ter já. noção. Exatamente. E o que aconteceu? Nesse imóvel, foram figurando várias situações. Olha como que é o direito. Ele comprou esse imóvel era dele, ele era casado na época com a primeira esposa dele, e aí vocês sabem, né? Outro dia, eu quero muito fazer essa live para explicar para as pessoas como o regime de bens está ligado ao patriarcado, porque patriarcado, a gente vem de patrimônio, proteção do patrimônio. Antes de qualquer coisa, não me xingue, não me cancele, e eu explico para vocês o porquê, né? Porque a gente vai falando sobre o reconhecimento da filiação. Os filhos havidos fora do casamento, eles não eram reconhecidos, eles eram ilegítimos. E a gente tem aí como fala? Uma régua, estou tentando lembrar o nome, uma régua. A linha do tempo. Isso, a linha do tempo, de quando os filhos foram legitimados, quem era ilegítimo, quem era legítimo, até chegar em 88 e acabar com isso. Então, quantas injustiças foram cometidas, né, sobre o superdâneo, né, de um Código Civil de não reconhecer que aquele filho era herdeiro daquela pessoa. Por quê? Porque a proteção era do patrimônio. Era para que o patrimônio não saísse ali da família. Então, tem amante, tem outras coisas, tem outras situações, que nem hoje você pode estar casado, né, no papel, separado de fato, né, e está constituído numa união estável. Então, a gente fala da lei, mas a gente tem assim, e isso eu estou falando assim, vamos lá, 42, a Constituição é de 88. O direito de família é a base do Estado, né? A base, tudo nasce no direito de família. Então, o que aconteceu? Ele comprou esse imóvel, tinha o primeiro casamento dele, ele o quê? Essa primeira pessoa faleceu, ou acho que foi acometida de alguma doença, e ele contraiu novas núpcias, né? Começou a morar com uma outra pessoa, só que naquela época você não poderia casar. E mesmo você tendo os filhos não poderiam ser reconhecidos, porque os filhos eram das mães. Então, mesmo vivendo numa união estável, se não fosse casado, não tinha o registro do pai. E a gente está falando de 39, 40, né? Então, esse imóvel, o que aconteceu? Quando morreu essa primeira mulher, os filhos quiseram vender. Foi vendido, é um imóvel muito importante, e esse imóvel voltou para a família. Então, assim, foi um bate-volta. Vendeu-se para uma pessoa, vamos por exemplo, para um político, e aí esse político foi lá, falou, não, essa casa sempre foi sua, eu vou devolver para você e vou colocar, só que agora eu vou colocar no nome da sua atual mulher. E nesse período que aconteceu tudo isso, essa pessoa também foi acometida de uma doença mental. E não foi feito isso, não foi regularizado. Ou seja, essa propriedade hoje ainda está em nome de terceiro. Entendeu? E a gente tem que ter o conhecimento que em algumas comarcas do interior do Nordeste, até aqui mesmo, se rasgava registro. Então, se você for pegar os livros antigos, eles estão rasgados.
Por quê? Você ia lá, pagava a pessoa e ela arrancava. Era o que acontecia com o testamento. Por isso que eu falo que o testamento, ele tem que ser público, inquestionavelmente. Ele tem que ser público. Por quê? Porque tem uma segurança. Ele está registrado, ele está guardado, né? Então, o que aconteceu é isso. Não tem-se o registro. Um dos filhos valorizou a propriedade, porém ele morava na propriedade. E agora que ele morreu, os filhos querem tomar posse sem reconhecer os demais herdeiros, os tios. Olha só. Ó, dona Entendeu? Maria José, a senhora tá E o que enrolada acontece aí. agora? Esses mesmos filhos querem, que são sobrinhos dela, querem A parte do também imóvel. prejudicar outros herdeiros, outros filhos desse irmão dela que faleceu. Então, pensa como isso é complicado. Então, a pergunta dela é, pode vender o imóvel? Não, não pode, até porque tem denora aí, e a gente tem o quê? Tem que solucionar. Qual é a melhor medida para quem está correndo risco, quem acha que está correndo risco, é abrir o inventário, gente. Não adianta ficar brigando. Porque o que acontece muito é as pessoas ficarem batendo boca. E eu falo, abre o inventário. A partir da hora que você abre o inventário, você traz uma segurança. Por quê? Qualquer coisa que for feita, ela vai dar o quê? Uma nulidade. Então, uma petição de herança. Então, poder não pode. Porém, a gente sabe que, de repente, em cidades menores, e até mesmo sob a influência de políticos, muita coisa pode acontecer, tá bom? Com certeza. Então, já que você me expôs, eu vou te expor. O que ela colocou? Na Bahia, eles sumiam com registros da casa que era da minha mãe. Eles sumiam... É um assunto bem complexo, né, Amandita? Mas a gente sabe que no Brasil essas coisas acontecem, e aí por isso que é tão difícil a gente falar sobre propriedade, né, Rô? Dentro do direito de família. E agora eu vou jogar para você um caso mais complexo ainda, ou não sei. Eita! Né? Eu vou tentar explicar assim. Eu vou contar a historinha bem devagar. Daí, se você quiser me interromper, você me interrompe. Então, vamos lá. Tinha o João, que era casado com a Maria. Tá? Vou anotando, tá? Tá. O João era casado com a Maria e o João teve 2 filhos. Tá? Então, João casou com a Maria e teve 2 filhos. Adquiriram imóveis, adquiriram bens, adquiriram carros. E, no final das contas, quando eles se separaram, existia uma casa e um carro. Tá? O carro esquece que é tranquilo, é mais a casa mesmo. Então, o que aconteceu com essa casa? Eles ficaram brigando durante a separação, porque foi um caso de traição, enfim, e eles não fizeram a partilha de bens. Então, o juiz falou, vou decretar o divórcio e depois vocês que façam a partilha separadamente pelo procedimento próprio. Beleza. Não fizeram a partilha. E daí o João, que se separou, que se divorciou da Maria, casou com casou com a Francisca. Então ele casou com a Francisca sob o regime da comunhão universal de bens. Gostei da Francisca. Tem um pacto antinupcial instituindo esse regime. Então ele casou, né? Com ela, e não fez a partilha daquele bem. Passados longos anos que eles estavam juntos, eles tiveram uma filha. Vixe. Tá? Então a gente... Mais um herdeiro. Então eles tiveram uma filha, né? O João com a Francisca. Então o João com a Maria tem 2 filhos e o João com a Francisca tem uma filha. O que aconteceu? A Francisca, depois de longos anos que eles estavam juntos, ela veio a falecer. Caramba! A Francisca, a única herdeira dela era a filha. Essa filha. Vou até beber uma água aqui. Bebe. Então, a única filha, a única herdeira da Francisca é essa filha. Certo? E não fizeram partilha. Esse bem tá lá, né? Não fizeram nada. A Francisca que faleceu também não fizeram o inventário dela.
Claro, óbvio, é sempre assim. né? Sim. Não fizeram. Daí o que aconteceu? Passaram-se longos anos, tal, e o João morreu. Ave Maria. O E João é o pai, é o primeiro. o João, É pai, o. o que era casado Ah, com a Maria e que depois casou sim, com a sim. Francisca. Então o João morreu. E daí hoje nós temos somente na história a Maria, que é dona da casa, junto com o João, porque Aham. não foi feita a partilha. E Sim. nós temos a figura da Roseli, que também herdou essa casa A quando Roseli é a faleceu. filha, né? Com a Francisca. Não, desculpa, a Francisca é a que era casada com o João do segundo casamento. Sim, sim. Então, assim, a casa hoje, ela é da Maria, Da Maria, do 50%. 50% da Maria, e os outros Sim. 50% que seria do João, Do João, está dividido em três filhos. divide em três filhos, né? Então, o que acontece? Agora, os filhos, né, os três filhos, quiseram resolver tudo isso num cartório, de forma Ah, extrajudicial. sim. E o escrivão, muito gente boa, um cara, aqui do interior a gente tem isso, um cara muito educado, muito. Bom, a gente foi em um cartório e eles falaram de cara, não dá para fazer, tem que fazer a partilha primeiro. A gente tentou em outro cartório e ele falou: eu vou estudar o caso e vamos ver se a gente consegue fazer tudo junto, a partilha da de uma e o inventário de todo mundo, né? Porque agora vai fazer o inventário dos dois que são falecidos. Resultado, ele fez pesquisas e mais pesquisas e chegou à conclusão que não dá, que teria que ser Não pode. judicial. Sim, porque a gente tem o princípio da continuidade do Exato. bem. A gente tem que passar e transmitir o bem entre os herdeiros e aí sim chegar nesse evento do inventário. A gente não tem um quinhão estabelecido aqui. Daí o que que eu fiz? E daí vamos ver se vai Hum. dar certo. Ao invés. Ah, você não tem o final disso. Ainda não, é novo, é recente. Ai, caramba, Então, o fala. que que eu fiz? Ao invés de eu entrar com dois processos, que seria a partilha de bens, entre a partilha de bens que não foi feita lá quando do casamento do João e Maria, até porque o João morreu, então, e eu teria que abrir primeiro o inventário para daí nomear um inventariante para representar o espólio. Sim, O sim, que que eu fiz? Eu abri o inventário explicando para o juiz essa questão que da existe partilha. da partilha que não foi feita. E então ele me indagou por que que eu estava abrindo aquele inventário se eu ainda não tinha feito a partilha do outro bem. E eu justifiquei, porque o João faleceu, a Francisca faleceu e hoje só tem viva quem? A Maria, que é lá do primeiro casamento, e os três E os três herdeiros. filhos. Como que eu vou fazer uma partilha de uma pessoa que já faleceu, Ai, advogado não é para os fracos, doutor Rogério. Não é para os né? fracos. Olha a bucha. E daí eu peguei, Bucha. coloquei tudo isso no papel e joguei no colo do juiz. Falei, resolve aí. E Não ele? sei o que ele falou. Se você quiser ir comentando, eu vou entrar no site do TJ e ver se tem alguma Vai. decisão. Então, porque eu vou explicar para quem está aqui, né? Existem muitos, inúmeros casos assim, né? Por isso que eu estou falando. A sociedade que a gente vive hoje aqui no nosso Brasil não é uma sociedade que tem essa capacidade de resolver as questões patrimoniais, principalmente. Né? As pessoas compram casa, ela não registra casa, é comum que várias pessoas vão no decorrer, né, da vida falecendo, né? E não faz o quê? Não formaliza. Essa questão da partilha, uma dica que eu tenho aqui para deixar para os advogados é toda vez que o juiz falar a partilha pode ser feita depois, não faça, faça agora. Porque o que Exatamente. acontece? A gente não tem como contar, a gente está falando de pessoas, e
há situações inúmeras que podem acontecer, tanto da morte, como também aí de uma questão de discernimento, né? A pessoa ser acometida de uma doença mental e ela não responder mais crédito. Então, assim, eu sempre priorizo a fazer a partilha. Porque o divórcio hoje, como a gente não discute mais a culpa, qual é o sentido, então, de fazer o divórcio e não discutir a partilha, né? Você pode discutir a parte, os alimentos, as questões vinculadas, né, aos direitos de convivência, né, e obrigações com os filhos. Mas a partilha a gente tem que fazer. Eu acho que esse é a mudança de chave hoje de quem está advogando. É não deixar para lá, é pegar e falar, a gente vai resolver aqui. Porque mais tarde dá muito problema, muito problema. E eu não sei se o pessoal conseguiu visualizar, e daí você pode até explicar, com base no exemplo que eu dei, aonde está a figura da mancomunhão nesse exemplo. A figura da mancomunhão tá porque não houve partilha, certo? Então os bens continuaram em comum entre o primeiro casamento. Não houve divisão de bens. Então, é isso que eu estava falando no início da live. O que acontece muito é que as pessoas, quando elas vão... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Pode dar. Você faz uma doação dentro da partilha, ok? Vamos supor, o cônjuge varão, né? O homem vai lá e faz a distribuição da cota dele para os filhos. Só que o que acontece? Ele não vai lá e faz a carta de sentença e faz a partilha, e formaliza a partilha lá no registro de imóveis. Ele dá a entrada, volta, né, como fala? A notificação do registro, esqueci o nome agora. Não é a verbação. Não? Retificação? Não, quando a gente recebe lá aquela... Nota devolutiva. Isso! A nota devolutiva vem lá, olha, tá faltando o registro. E aí a pessoa não entende. Ela fala, você fez errado. Porque você falou que estava tudo... Não, você vai ter que dar entrada no registro dessa partilha e assim distribuir depois o bem na doação para os filhos. Tem que constar. Então, assim, é um princípio que chama o princípio da continuidade, né? Então, o cartório, ele vai fazer com que essa titularidade ela é comum. Então, qual que é a diferença aqui, nesse caso que o doutor Rogério trouxe, que não foi feita a partilha dos bens no divórcio por anos, né? E aí, como que estão ainda esse primeiro casamento lá, como que ele está? Ele está em mancomunhão. Por quê? Porque não há ali uma disposição de qual quinhão de cada pessoa, de cada ex-cônjuge ou companheiro. Então, pelo princípio da continuidade do registral, você vai ter que fazer a partilha. E só que assim, nós somos advogados, nós temos que ser criativos. Não adianta debruçar, ele já apareceu com um problema. Então, a gente vai ter o quê? Que estudar e tentar solucionar. Eu achei muito interessante essa sua visão de fazer o quê? De abrir o inventário e invocar, né, o juiz. Falar, olha, o que eu faço aqui nesse caso? Porque né? como que eu vou fazer a partilha se eu não tenho inventário aberto, não tenho um representante de quem faleceu? Então, a minha ideia é fazer tudo no inventário, colocar aquela primeira esposa num tópico para fazer a meação que ela tem direito, e daí vai pegar os outros 50% que sobrou ali e dividir metade para a filha do segundo casamento, porque ela herda pela mãe, e o restante dividir pelos 3. E é interessante assim, isso é fácil quando você tem um único bem. Mas para chegar nisso, tudo que eu tô te falando... Um único bem, você consegue abrir o mesmo inventário para todos os falecidos, né? Você consegue fazer um inventário em conjunto. Agora, você pensa numa situação que, de repente, a Francisca, né? A Francisca já tinha mais 3 propriedades, você não consegue fazer isso. Você vai ter que abrir o inventário dela, aí você vai ficar com o inventário do João aberto, e aí em ambos os inventários você fazer pedidos, né,
de representação para fazer o quê? A partilha desses bens. Agora, pensa que os representantes vão partilhar o bem de pessoas que não estão mais aqui, né? Representando a herança. Eu achei uma solução assim maravilhosa, porque direto no registro você não consegue. Pelo princípio da continuidade que se apoia na especialidade individual de cada bem, você não consegue sucumbir, né, outras fases do registro. Isso. E é isso que eu estou falando, por isso que é tão importante você entender essa diferença da mancomunhão para a partilha e para o condomínio. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus amigos eu vou fazer a partilha depois. A doutora Viviane está aqui, ela estava aqui online. A gente sempre debate sobre isso. Nunca deixem para fazer a partilha depois. Não é interessante. Esse cliente pode te voltar com uma confusão ainda maior, né? Então faz o divórcio, já faz a partilha, ou se tem dúvida da partilha, dá a entrada, né, na ação. Exatamente. E assim... Porque depois... pode falar. Depois... Fala. Não, é só... Depois fica muito difícil da gente conseguir, né, vislumbrar um caminho jurídico para tudo isso. Porque a gente vive numa formalização e a gente tem esse ramo registral, ele é muito burocrático e formalista, né? É muito formalista. Mas assim, eu acabei de entrar aqui, eu fiz essa petição no dia 20 agora de janeiro, explicando, né, o porquê que... Porque ele colocou, esclareça o autor a propositura do presente inventário sem regularizar a partilha referente ao divórcio de fulano e beltrano. Então, eu fiz essa petição explicando, daí coloquei a figura da mancomunhão, e não foi nem conclusos ainda, então... Mas eu prometo que quando tiver uma solução desse caso, eu trago aqui para vocês. Mas eu joguei no colo do juiz. Eu falei, cara, me ajuda aí, porque eu não sei o que fazer agora. Porque assim, e até isso, né? Até a pandemia trouxe isso, não que estava bom antes, mas a pandemia trouxe isso. Porque eu lembro quando eu comecei a advogar, a gente entrava na sala do juiz com uma questão e apresentava para ele, né? O que eu posso fazer? Olha esse caso. E ele te dava um norteio, né? Ou estudava. Gente, juiz também não é tudo que eles sabem, viu? Eu já cansei de fazer audiência, eu tenho uma juíza que os meus casos mais cabulosos sempre estão na mão dela e ela fala para mim, como é que você consegue achar, sabe, assim, esse povo? Ela fala bem assim, achar esse povo, essa questão. Ela fala, é o Brasil, né? A gente falar de formalização... Vou te contar outro que você vai achar, assim, o fim do mundo que envolve imóvel também. Quer ouvir? Manda. Quer ouvir esse? Queremos. Eu não sei nem se é mancomunhão isso. Eu não sei o que pode ser chamado. É uma aberração que fizeram. Mas, tipo, vou usar tudo nome simples, tá, gente? Então, a dona Maria pegou a casa que ela tinha e trocou com o José. Fez uma permuta. Só que esse contrato é lindo, porque é um contrato de compra e venda daqueles bem mal feito e consta lá que eles trocaram de casa. Ponto. Daí, a Maria foi morar lá na casa do José e o José foi morar lá na casa da Maria. O que aconteceu? A Maria, não satisfeita, trocou essa casa com a sobrinha. Então, ela foi morar na casa da sobrinha e a sobrinha foi morar na casa dela. Entendeu? E resultado, o José, que tinha que colocar essa casa aqui, que ele trocou no nome dela, ele colocou bonito no nome dele. E daí ela, por sua vez, também pegou a dela e colocou no nome dela, que a casa nem estava no nome deles ainda. E aí, agora o que acontece? A sobrinha quer a casa dela de volta, porque a tia fez reforma na casa, deixou a casa bonitona, então ela quer a casa dela de volta, e o que está na casa da tia, da Maria, não quer destrocar com ela. Então, olha o rolo. E daí eles vêm com esse rolo todo e quer que a gente resolva assim para ontem. Exatamente.
E aí eu fico, assim, eu tenho vontade de fazer vários memes, sabe? Tipo assim, eu fico assim, Rivotril, frontal, com Rivotril, Lexotan, Lexapro, porque Exato. é uma loucura, gente. Ah, É uma é uma loucura. confusão mesmo. É uma confusão. É, e Advogado aí o sofre. que sofre, porque assim, são questões complexas, sabe? Eu não sei você, mas quando eu comecei a divulgar, eu acho que a gente advoga muito em bairro, a gente vê muito essas questões, né? Sim. E talvez aí a gente tenha até que sair da espera e entrar como campeão, né? Né, eu não sei se eu estou falando uma besteira, ou uma reintegração de posse, porque já que Pode a ser. casa lá É, tá no porque eles nome têm um dela, registro. É verdade. eles É registraram verdade. nos seus respectivos nomes. Então, o cara. Ou se não, você joga tudo no colo do juiz, bota lá pro juiz tudo o que aconteceu e deixa ele resolva. Mas ver que também a situação do juiz não é. Porque assim, a gente fala que a gente não tem uma jurisprudência é, dominante, né? Uma súmula vinculante. Mas é muito complicado, porque a gente tem a burocracia, a gente tem a lei e a gente tem a forma de agir da nossa sociedade. Né? E a gente tem que entender que a nossa sociedade tem uma dificuldade imensa de regularizar suas situações, seja no casamento, seja patrimonial, entendeu? E isso vai reverberar dentro do direito de família, dentro do direito de sucessões. Por quê? Porque essas pessoas às vezes vão viver a vida inteira sem fazer isso, sem registrar, sem formalizar, vão morrer e vão deixar um abacaxi para alguém, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, será que é o único estudo de caso? Eu falei, não. Às vezes você precisa estudar 1000 alternativas e realmente procurar no judiciário um amparo para resolver uma questão que não tem ali um código, não tem no código um artigo específico para você resolver. Alguém aqui tem algum caso desse tipo que pode dividir com a gente? Fala, chama a gente aí, divide aqui, que a gente chama na live e a gente traz aqui para nosso debate. É isso aí. E assim, essa questão da mancomunhão, não existe nada na legislação que fale especificadamente sobre esse assunto. Exatamente. O que a gente tem hoje é Então, só jurisprudência. na jurisprudência, só na jurisprudência. Tanto que a primeira vez que eu vi mancomunhão, vou te ser sincero, acho que foi uns 10 anos atrás, eu fiquei assim, o que é isso? Eu falei, É, peraí, tanto tempo i- que eu estudo direito de igual família, eu. como é mancomunhão, né? Então, só foi uma forma realmente de explicar, né, que aquele bem está indivisível. Porque é o que eu estou te falando, tem que separar, embora a gente aplique algumas regras do condomínio, o bem que não foi partilhado, ele não é um condomínio, tá? Porque no condomínio a gente tem uma fração, né, que diz qual é a proporção de cada direito, de cada daquele bem, ou os bens na totalidade. Na comunhão não existe essa divisão, há uma universalidade da propriedade, é tudo dos dois, né? É tudo dos dois. Então, quando não se faz a partilha, fica em aberto essa situação, né? Não foi feito, o que acontece? Às vezes não fez a partilha, mas a gente sabe que as pessoas elas agem por sua conta. Tem gente que a gente está fazendo o divórcio e ele já está de lapidez, está tentando vender o bem. Você entendeu? E ele não consegue entender que ela tem parte nele, porque ainda tem essa discussão que eu falo, né? Quando casa é nossos bens. Quando divorcia, é É os meus meus bens. bens. E aí o que acontece? Não, mas isso eu trouxe para o meu casamento. A questão que eu falo mais é isso. A gente tinha que se atentar muito ao regime de bens, ao direito de você eleger o seu regime de bens, a responsabilidade, né, que hoje as pessoas com mais esclarecimento têm de pensar e planejar. Se planejar matrimonialmente, né? Poxa, eu estou entrando com essa casa. Eu já tenho esse bem, ou eu tenho esse dinheiro para comprar essa casa. Cuidado!
Se você não fizer uma subrogação, se você não especificar legalmente, mais tarde você vai discutir isso. Por quê? Porque vai ter uma confusão desse patrimônio. Essa casa, de repente, ela pode ser vendida por outra, entrar o dinheiro ali, e chega uma hora que o juiz fala assim, olha, eu vou dar tudo para todo mundo, porque ficou uma confusão patrimonial ali que não fica muito óbvio durante os anos para você separar. Então, a gente precisa entender que o regime de bens é a lei da sociedade conjugal. E quando ele cessa o regime, ele cessa, né? Já com a separação de fatos, a gente fala dos deveres patrimoniais, né? Dos direitos patrimoniais e pessoais. Então, está muito vinculado ao quê? A separação de fatos. Tanto que, se você tiver separado há mais de 2 anos, aquele cônjuge lá que você não regularizou aquela situação, ele não é mais herdeiro, ele não tem essa função. Então, por que veio ser inserido isso no Código de 2002? Porque era comum que as pessoas não estivessem mais morando juntas, cada um estivesse levando a sua vida, os bens estavam lá naquela confusão, e o que acontecia depois? Ele já estava vivendo com outra pessoa, né, que tinha direitos ali, só que ela vinha, ou ele vinha e reivindicava falando que ainda estava casado no papel. Tem gente que não fez o divórcio. E quer dividir o bem. Não, para garantir que o outro não tivesse direito. Isso a gente fala até na repercussão do direito previdenciário. Então, assim, se eu estiver figurando ainda no papel como esposa ou como marido, eu vou ter direito à pensão, entendeu? E aí as pessoas, elas não têm esse conhecimento. Então, assim, a mancomunhão é a comunhão de mãos, conjuntas. Os bens estão o quê? Em mãos comuns. Em mãos comuns. Tanto, eu estava explicando esses dias para alguém, falei, quando você pensar em mancomunhão, pensa que tem dois bonequinhos aqui, e os dois manipulam da mesma forma sobre os bens. E né? Deixa eu te fazer uma pergunta que veio aqui, né? A gente está falando muito em direitos, né? Direitos que aqui estão em mãos comuns. E como fica, por exemplo, os deveres? Por exemplo, porque a gente sabe que um imóvel tem despesa de IPTU, tem um monte de despesa. E se, por exemplo, somente uma dessas pessoas que tem o imóvel, se somente ela paga as despesas desse imóvel, depois ela pode exigir isso através de uma ação de prestação de contas ou descontar do direito que o outro tem, tudo aquilo que ela bancou de despesa do imóvel, que está em mancomunhão? Exatamente. O artigo 1319, ele está aqui, ó, deveres, né, porque é o que vai ser aplicado, porque como a gente não tem uma regra geral para isso, então a gente vai buscar lá na regra do condomínio. Então, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Tá? Então, o que isso quer dizer? Aí tem, acho que é o 1320, não estou achando ele aqui agora, mas assim, ambos, aqui ó, a 1315, o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e suportar os ônus a que estiver sujeito. Né? Então, o que quer dizer? O artigo 1315, no qual a gente vai usar lá na mancomunhão, ele fala que todas as despesas têm que ser divididas. Então, o que acontece muito é que quando alguém pede para arbitrar o aluguel, um está na posse do imóvel, o outro vai lá reivindicar, a gente vai deduzir essas despesas que estão sendo pagas por um só. Sim. E é importante dizer que, no caso, vamos supor assim, se estiver pagando parcelas daquele bem, essas parcelas elas já estarão sendo fracionadas, né, contabilizadas na fração de quem está pagando. Né? Então, assim, eu vou ter um direito maior nessa divisão. Né? Então, sim, ambos têm que pagar. Então, você vai ter que guardar todos esses comprovantes ou realmente pedir prestação de contas. Porque, assim, quando a gente fala da mancomunhão, muito me atenta que ela sempre vai estar ali
a figura que aparece para mim, tá? É alguém que está na posse do imóvel e o outro que não está quer reivindicar o seu direito ali a estar recebendo o valor do aluguel pelo uso que o outro está tendo, ou até mesmo dos frutos, que é o exemplo que eu dei dos aluguéis que tinha das outras casinhas. Então, quando ele apresenta essa ação de arbitramento de aluguel, você que está na posse do imóvel, né, o cônjuge ou o companheiro que está na posse do imóvel, ele vai apresentar o quê? Quais são as despesas que aquele imóvel teve. Então, essa vai ter o quê? Uma compensação. Ela pode ser feita assim. E sim, vamos supor, pensando em outra instrumentalização, sim, a ação de exigir contas, né? Você vai apresentar e vai demonstrar quais porque a gente está falando de coisas simples, mas imagina uma fazenda, né? Às vezes Sim. aquele bem ele não está te dando lucro, às vezes ele está te dando só despesa. É a mesma coisa que a gente está falando porque a gente fala muito da mancomunhão dentro do direito de família, né? Da dissolução conjugal. Mas e no caso de herança, no caso sucessório, a gente abre a sucessão e a gente tem também a mancomunhão. Por quê? Porque não tem ainda, não existe uma divisão do patrimônio. A mesmo que as pessoas saibam qual é o quinhão que ele tem por direito, o bem ele está numa universalidade e ela só vai se extinguir, cessar a mancomunhão quando a gente tiver a partilha. O juiz homologar a partilha daquele inventário e assim declarar qual é o quinhão, qual é o bem que pertence a cada um dos herdeiros, né? E aí vamos supor que a gente está falando de uma fazenda herdada, você tem uma despesa muito alta, né? Sim. Então, ele vai fazer essa prestação de contas, como você falou, e vai apresentar para os demais herdeiros. Se ele está pagando sozinho, o que ele vai fazer? Ele vai pedir a compensação, né, no quinhão dos outros herdeiros, ou o pagamento em si em dinheiro, né? Então, a mancomunhão, ela só cessa com a partilha. Você tem ali uma sentença, né, que determinou a partilha dos bens, seja na sociedade conjugal, no fim da sociedade conjugal, seja também no direito de herança, no direito sucessório. Perfeito. Você Mas é complicado, né, falar, porque assim, eu tento não falar sobre mancomunhão, e o que eu acho que muitos advogados precisam estudar nesse caso é que mancomunhão não é condomínio. Condomínio, gente, a gente tem a ação lá, que a gente pode pedir extinção do condomínio, extinção. né? Você pode pedir alienação judicial para o juiz. Na mancomunhão, isso não existe, né? Não existe. O que você precisa fazer é, primeiro, fazer a partilha desse bem. Então, eu acho que depois que você conseguir aí essa questão que é tão complexa que você passou aqui para gente, e quem não viu depois entra, porque está muito interessante esse caso que ele falou, você fazer um post, né, no Vida de Advogado mesmo, e também no na YouTube. sua outra página do escritório, para trazer um pouco sobre esse tema que é tão complexo, né? Sim. E a gente tem que entender, é isso que eu estou falando para você, direito, principalmente o direito de família e de sucessões, eu acho que ele vai trazer aí também o direito de propriedade, o empresarial, porque o direito de família, ele traz um monte de outras áreas, né, para dentro dele. Você vai precisar, às vezes, sair da caixinha, daquela solução. Às vezes, tem advogado, né, eu sempre escuto casos, tem gente que me pede advogado de outro local mesmo, gente que eu conheço aqui na internet, veio melhor amiga, porque a gente discute caso, né? Olha, tem um caso, você falando de um tema, tem um caso assim, o que você acha, o que você aconselha? Então a gente acaba dividindo os casos. Por quê? Porque são casos complexos, gente, nem o juiz sabe o que fazer. Entendeu? O juiz não sabe o que fazer. Não tem... Ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que buscar na jurisprudência e eu vou te dar, o que ele vai resolver. Eu vou te dar um exemplo de partilha aqui que eu tive um tempo atrás. Era sobre um casal, um dos cônjuges, ele colecionava carrinhos, tipo Hot Wheels, sabe esses carrinhos? Carrinho de ferro. Ele tinha uma coleção imensa. E o que acontece? A ex-mulher, ela pediu na partilha
a partilha desse carrinho. Porém, você pode entrar na internet, quem tiver de algum caso não tinha nada sobre isso, nada. A gente fala sobre quadro, sobre, sabe, tinha até alguém, assim, eu vi um caso sobre divisão de bonecas, que a mulher tinha. E normalmente a parte faz isso para ferir o outro, né? Porque ele Sim. sabe que a coleção era uma coleção que ele faz desde 1 ano de idade. Só que assim, pensa que uma coleção tão grande durante, aí vamos supor, ele desde a infância ele faz, o casamento 20 anos. Como você faz essa divisão, né? Então aí a juíza ainda citou que ele entrava na mancomunhão, né? Porque aí o que acontece? Tinha uma briga entre eles de onde colocaria esses bens. E eu falava para ele, que ele falou assim, bem, é meu, eu posso tirar e colocar onde eu quiser. Eu falei, você não pode, porque esse bem o juiz relacionou na partilha do bem, na partilha. Então ele tinha mancomunhão De do uma bem coleção de ali, carrinho de uma coleção dele, pessoal, que ele fazia particular. E assim, desde um exatamente. ano de Só que o que idade. acontece? Não tinha nada na jurisprudência, em nenhum local algum, pedi, falei para o juiz que era bem particular, eu fiquei falando que era um bem particular dele, que tratava-se, né, de uma coleção, e que muitos dos carrinhos que ali tinham, que tinham um valor muito mais sentimental, porque ele não tinha nem como avaliar, ele não tem nota sobre isso, gente. Você entendeu? Aí chegou na audiência e falei, bom, vamos ver. Eu dei como, pedi para excluir da partilha, porque, como eles eram casados sobre o regime da comunhão parcial de bens, eu falei que era bem particular, ele não tem que ser comunicado, não se comunicaria. A juíza, olha como é interessante, falei, bom, ela é uma juíza muito boa, muito gabaritada, juíza da quinta vara da família aqui de Santana, assim, ela é uma pessoa que eu tenho muita admiração, porque ela pega casos pesados, assim, sabe? Assim, que é por isso que eu falo, ela olha para mim e fala assim, meu Deus, da onde, Luciana, você sai com esses casos? Só cai para Aí eu ela. falei, só cai para ela esses casos. Aí ela falou assim, olha, eu consultei o tribunal, e no tribunal não tem nada disso. Então, em tese, na confusão, eu não conseguindo especificar de quem é o direito, ela partilhou em 50% para cada um. Você vê que interessante o que a confusão patrimonial traz hoje dentro do direito, confundiu-se a tal ponto que você não consegue mais demonstrar e desdobrar, você vai entrar na partilha. Só que até partilhado, como que fica a briga? Porque um fala que tem direito, o outro fala que é meu, outro fecha a casa da propriedade, o outro fecha a fazenda, o outro não deixa o outro entrar na casa da praia, E, porque ele não entende que ele vive em mancomunhão e que ele não é sozinho, é ele que decide. Entendeu? Que a propriedade é de dois. Ah, mas ela está morando na casa, então eu tenho, se ela está na casa e eu sair, eu tenho direito a ficar com a casa da praia por enquanto. Não é assim. Vocês estão em uma comunhão a uma titularidade só. Então, assim, falar isso via de regra e vivenciar como o casal, como esse casal, ele vai fazer até que tenha partilha, porque a gente está falando de uma partilha, às vezes, consensual. E quando a partilha é litigiosa? Ela demora anos para se acontecer, sim. né? Então, até lá, é muito perrengue, né? Até liminar para poder proteger, né? Aquele bem para ele não dilapidar. E nem Porque, às ser vezes, deteriorado. exatamente, porque é o que acontece, eu falo muito pro casal, eu falei, então, você diz que o direito é seu, o outro fala que o direito é dele, ninguém cuida do imóvel, o que vai acontecer com ele? Vai perecer. Se ninguém pagar o IPTU, vai ficar em dívida, né? Então a mancomunhão ela só cessa com a partilha e não confunda com o condomínio, né? Que a gente já tem ali especificado qual é a opinião de cada um e a gente até tem soluções jurídicas diferentes. Porém, como a mancomunhão ela não consta, a gente não tem ela ali um artigo do Código Civil, o que o juiz vai fazer? Ele vai aplicar as regras do condomínio para poder arbitrar o aluguel, para poder fazer a compensação, ou até mesmo essa prestação de contas entre
os cônjuges ou os herdeiros. Maravilha. Lu, a gente bateu aqui 1 hora, Bora. passou uns 5 minutinhos, mas não tem problema. Mas assim, o pessoal, ainda tem gente entrando aqui na live, então eu vou falar para o pessoal depois assistir lá desde o começo, porque eu dei casos aqui super interessantes, inclusive caso prático, que depois eu vou trazer até para vocês a solução deles, depois que eu tiver uma. A Lu também trouxe alguns casos práticos aqui, até envolvendo uma coleção de carrinho de ferro. Então, É muito assim, interessante. vale a pena vocês assistirem lá desde o começo novamente. E eu queria te agradecer por ter aceito mais uma vez o Amigo. convite. Já é a terceira live, já pode pedir música, né? Porque a terceira já pode pedir Rivotril, música. frontal com Rivotril. Eu acho que isso tinha que ser o hino do advogado. Lexotan, Lexapro, né? Porque às vezes o cliente está falando essas situações que a gente está falando e você já começa assim, né? Meu Deus, Não, meu Deus, pior, meu Deus. o pior é que você boia, e eu vou te contar aqui que eu boiei pela primeira vez, porque eu nunca tinha ouvido falar em mancomunhão. E aí eu fui no cartório com o cliente, né, no cartório extrajudicial, e o escrevente olhou para minha cara e falou: Ah, então, doutor, aqui existe a figura da mancomunhão. E eu, sim, claro. E eu aqui, né? Meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar desse negócio na minha vida. E Peraí que daí, eu vou no banheiro. vou no banheiro acessar o Google. Mas assim, eu nunca tinha ouvido falar. Então eu falei para ele: não, é verdade, existe, mas dá para resolver? Daí ele falou: olha, eu vou pesquisar aqui, depois eu vejo. Mas enfim, aí a gente tem que ter o jogo de cintura, porque se na hora H você fala mancomunhão, o que é isso? O cliente vai olhar para sua O cliente cara. fica mais inseguro, né? Por isso que eu tô falando, né? Você tá fazendo cara de paisagem com ele, tá assim, né? Rivotril, Isso, eu Rivotril. tô entendendo Lexotan, tudo. tudo, né? Tudo. Então, assim, a advocacia, ela exige que a gente, às vezes, e isso, Rô, a gente pode fazer outras lives falando disso. Eu gosto muito de, por isso que eu fiz lá, acabei trazendo mais perguntas e respostas, porque você traz o que as pessoas precisam escutar, entender, né? Porque como eu te falei, eu já debati com pessoas que são reconhecidas, notórias, sobre pontos que eu falo, meu Deus, não é. Né? Já vi um professor ensinando uma comunhão como condomínio, E entendeu? tá E eu falei, errado. não, e está errado, porque você vai tentar aplicar a regra do condomínio e não é a mesma, embora a gente vá usar. Então, assim, essa troca de casos, de saber, ela é muito enriquecedora e a gente precisa trazer para a nossa área, né? Trazer esses perrengues jurídicos, né? Esses casos que eu falo assim, são casos de família, são casos conflitivos. Nem sempre você vai ter resposta para o teu cliente de imediato. E você precisa, mesmo com anos de profissão, estar pronto para falar para ele, olha, eu nunca tive um caso que nem o seu, eu vou estudar, né? Eu vou estudar, eu preciso aí estudar, porque deveria ter feito isso e isso. Eu falo sempre o que deveria ter acontecido e não aconteceu isso, ele já sabe, porque normalmente ele já bateu em 5, 6 portas. Outra coisa que eu acho que todos os advogados aqui, e isso ficou muito claro para mim na pandemia, que o cartório é muito bom. Só que o cartório ele só resolve o que está direitinho, o que está tudo pronto, formalizado ali só para fazer, né? O caso prático mesmo vai acabar parando na mão do juiz. Por quê? Porque o cartório ele só pode fazer tudo que está ali instrumentalizado. E aí vamos falar da realidade do brasileiro, que eu acho que 80% dos casos que aparecem, né, que chegam até a gente, não há uma regularização. E é o que acontece, vai morrer 1, 2, 3, 4, e você vai ter que ter uma solução, vai ter que arrumar uma solução para esse caso. Depois, em outra live, a gente pode até abrir outra live sobre isso. Sim. Eu quero muito trazer um caso que eu tive que não tinha como resolver. A única solução que eu tinha era fazer uso do campeão. Maravilha. A gente faz outra live, sim.
E inclusive eu tô com umas ideias de fazer um novo quadro, mas daí ele não vai ser no Instagram, vai ser no YouTube. Eu só tô tentando ainda me adaptar a como que eu. Tempo, né? Não, não é nem tempo, é como que eu faço lá no YouTube, porque é um sistema um pouco diferente. E daí vai ser tipo um bate-papo. Podcast. Vai ser tipo um bate-papo, um negócio mais descontraído, tipo Eu café. tenho alguém para te passar, para você conversar sobre isso. Tipo, café com advogado, sabe? Um negócio mais ou menos Isso. assim, happy hour com advogado, e a gente vai É, ali beber uma cerveja, vai ali falar, beber um vinho, que é. vai ser um negócio É bem muito legal. legal, gente, porque eu acho que a gente engrandece o direito, e é o que eu falo, né? Olhar para o colega como a palavra diz, né? Como colega, e não como um adversário, um ringue, né? Que a gente possa estar contribuindo para a advocacia, para a nossa classe, e que todo mundo possa ir trabalhar, né, mais esclarecido. Você jovem advogado, eu também, eu, doutor Rogério, eu sei que também, me chama no direct, a gente debate caso, me ensina, né? Às vezes eu falo assim, me ensina, né? Tem o Vida de Advogado lá no Facebook, que as pessoas colocam sempre caso prático lá, dúvidas, e às vezes eu vi uma evolução muito grande nesse ano, eu espero que continue, que as pessoas não atacarem o outro. Nossa, mas você não sabe isso? Não, Ah, você mas está perguntando? eu coloquei uma ordem lá, eu tive que entrar lá e colocar uma ordem, porque tava É, parecendo uma reunião de condomínio. não. Se ele está colocando aquela dúvida, se você achar demais, se você não pode responder, fique quieto, Isso, passa em sabe? branco, arrasta o Passe dedo. branco. Ele não Não, perguntou para você, ele está perguntando para um conjunto, né? quem Uma quiser opinião de responde. advogados. Isso. Exatamente. Então, se ele está perguntando, fala. Ele não quer saber se você acha que ele é inteligente ou não. Vai lá, contribui, fala o que pode fazer, porque a classe ela só vai crescer com união. E eu acho que a classe que eu vejo, eu tenho amigos médicos, tenho amigo dentista, o quanto eles são, né, ali, eles se ajudam, né, dentro da classe. O advogado ele fica muito nessa coisa, nessa disputa, Nessa confunde o competição. caso, confunde o caso com a pessoa. Então, não, vamos exercer aí uma colaboração, né, vamos trazer um enriquecimento para a nossa área, os jovens advogados que eles se sintam acolhidos, né, que eles possam contribuir, porque eu falo que o jovem advogado, ele é excelente, sabe por quê? Porque ele está com a lei na ponta da língua. Ele sabe de tudo, E né? Ele falando, consegue. e falando em jovem advogado, eu já vou fazer uma propaganda aqui. Já vou no dia, mas está longe ainda. Daqui um mês, mais ou menos, a última live de fevereiro vai ser com dois advogados que acabaram de passar na OAB. Vai ser Não perco, passei não na perco. OAB e agora? Passei na E OAB e agora? agora? Vai ser E bem agora bacana. conte com a rede de advogados de apoio para você crescer, para você garantir, né, o seu crescimento profissional. Então é isso que eu deixo aqui para esse ano. Feliz ano novo para todo mundo, muita paz, muita Maravilha. saúde, Vamos tirar a muito nossa serviço. fotinho no 3. Aí, depois eu te mando. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, obrigada a você Não sei sempre. se sua mãe, não sei Desculpa. se sua mãe está assistindo, então, Dona Isabel, se a senhora estiver assistindo, um beijo especial para a senhora, Ela te ama, né? né? E Ela te ama. um grande abraço para você e vamos torcer para que essa pandemia acabe logo para a gente fazer uma live juntos, Amém. um do lado Amém. do Se Deus outro, quiser. tá bom? Ai, se Deus quiser. Viu? Um beijão Fiquem para bem. você. Boa noite para todo mundo. Bom ano aí. Muita correria, muito sucesso e saúde, né? Da cabeça, principalmente, né? Cuidar da cabeça. Para que a gente possa aí terminar o ano melhor. E o que eu puder ajudar, eu estou aqui disponível sempre. Um beijão, Lu. Boa noite. Boa Tchau. noite, Boa noite. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.